Segunda a sexta aqui na Transamérica, programa Bate-Papo, com apoio de Acesso Saúde. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia de muita alegria aqui no Acontece Curitiba com Anderson Brito falando de planejamentos no futuro com esta crise financeira que nós vivemos. Como será que a gente vai se planejar? Tem também a presença do deputado estadual Ney Leprevô. Tem também hoje jogos, vamos aprender um pouco mais de jogos eletrônicos, tem muita coisa legal. Essas são as matérias que você vai acompanhar hoje aqui no Acontece Curitiba. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, Cláudia. Como é que você está? Muito feliz em receber você aqui de novo. Sempre feliz em estar aqui também. Que crise financeira que estamos vivendo, hein? Que confusão nesse país, hein? Acho que não é nem tanto financeira, é mais política, mais política, né? Política, né? Isso está travando cada vez mais as nossas coisas, né? Pois é. Como você pode ajudar a organizar a pessoa que tem dinheiro para investir? Na verdade, o que a gente percebe, Cláudia, é que o dinheiro ele não sumiu do mercado, tá? O que a gente percebe é que as pessoas estão com um pouco de insegurança. Se retraindo. Exatamente, né? Claro que quando você joga isso para as classes, é uma avalanche, né? A pessoa que tem o dinheiro, ela está com o dinheiro ali, ela segura, começa a cortar certos gastos e esses gastos vão refletindo, infelizmente, na classe um pouco mais baixa, que aí tem corte de empregos, contenção. Exato. Né? Então, e aí a gente vê esses números de desemprego que tem por ali. Essa é a parte ruim, porque a velocidade que isso chega nas pessoas de menor renda, ela é rápida, mas a retomada disso demora mais. É lenta. É lenta. Porque até a pessoa perceber o empresário perceber que vai precisar de um novo cargo, uma nova função, fazendo um processo de contratação, né? Então esse período, isso que preocupa mais o pessoal da economia, né? Quando você olha na situação onde as pessoas estão com dinheiro, né, e querem trabalhar com investimento, ou querem se planejar, aí você começa a verificar que isso existe sim, que as pessoas estão com esse capital, que as pessoas elas somente estão inseguras em assumir dívidas de longo prazo ou investimentos de longo prazo, mesmo porque o mercado financeiro está muito interessante, então as pessoas também estão optando em deixar o dinheiro no banco porque o rendimento está interessante, né? Nesse cenário, o meu produto também é interessante também, porque veja, ao invés de você chegar e comprar à vista alguma coisa, é melhor você usar uma parte desse dinheiro, trabalhar com o consórcio e deixar a outra parte rendendo. Esse rendimento, 95% das vezes, vai pagar a parcela do plano que ele optou. Então é uma engenharia financeira, né? É interessante, o segmento do consórcio está na contramão. Está praticamente na contramão. Nós estamos aí com um crescimento de venda de quase 12% neste ano. Nossa! Ano passado já foi 30%. Né? Então, é até meio surreal. A gente tem que trabalhar muito com o pé no chão. Porque eu já vivi momentos muito complicados do meu pai como empresário, momentos de crise, assim, desvalorização cambial, e eu senti isso há 10, 15 anos atrás, e hoje eu estou num segmento onde a situação é um pouco diferente, né? Mas o que a gente percebe é isso, a gente percebe que as pessoas estão um pouco inseguras. O dinheiro existe, né? As pessoas estão só com um pouco mais retraídas, exatamente. Né? E também tem muita gente que está se aproveitando no bom sentido, tá claro? Não no sentido de aproveitar. Entendi, né? Se aproveitando assim, tem uma oportunidade
oportunidade de negócio aqui. Aproveitando as oportunidades. As oportunidades, que também faz parte do mercado, né? Então, mas o que a gente percebe é a questão mais de insegurança mesmo. Porque as pessoas, a crise está voltando ao discurso das pessoas, mas é preciso tomar cuidado para não ficar do lado errado do mercado, né? Na verdade o que acontece? Eu sou um pouco reticente quando a gente usa muito a palavra crise, né? Eu acho que a gente precisa pontuar bem o que está acontecendo no nosso cenário. Não adianta nada a gente falar da parte financeira se a gente não falar da causa desse problema. Enfim, daí a gente iria para uma questão mais política. Não é bem por aí, né? Mas o que é importante a gente analisar é saber da seguinte forma: aonde que você está situado, né? O que você pode fazer? O que você está fazendo para você mudar o teu perfil também, para que você consiga evoluir de uma forma positiva dentro de um cenário de dificuldade, tá? Na faculdade lá atrás, quando eu fiz administração, 25 anos atrás, falavam que momentos assim eram momentos vinham na sequência de grandes momentos de crescimento. Exatamente. Né? Porque a gente aprende e a gente refaz a conta. Por exemplo, eu dei uma olhada, falei com a minha esposa esses dias, falei assim, poxa, o nosso plano de celular pode ser readequado. O nosso seguro de vida está certo? Então eu acho que nesse momento... É o momento de pensar, e criar novas oportunidades. E para você ter uma ideia, na hora que eu fui fazer lá o recálculo dos valores, deu R$250 de diferença no mês. Então daí você olha, daí você fala assim, poxa, eu não tenho R$300 para fazer um consórcio, por exemplo. Está ali a diferença, Está ali a diferença. Então a gente se acostuma muito com certas coisas, né? E a gente não para, e nesses momentos a gente tem que parar e falar, opa, o que eu estou fazendo? Que eu vou rever o meu planejamento, vou rever minhas despesas, vou rever meus ganhos, né? Eu não consigo. Consegue sim, porque ali tinha um valor de parcela que eu poderia fazer. R$250 dá R$3.000 por ano. R$3.000 por ano. Hoje daria um consórcio na faixa de uns 85 mil, que planejado daqui a 20 anos, daria para a pessoa mais ou menos aí uns 270, 280 mil. Ou seja, você veja, numa revisão de uma conta de celular e internet. É verdade. Né? Então a gente fala assim, onde está a crise? Eu faço muito isso que você está falando, sabe? Às vezes eu pego e falo assim, não, estacionamento, R$200. Mas se eu mudar para esse estacionamento aqui que é 150, R$50 é pouca diferença, mas eu jogo no ano. Exatamente. Aí você joga no ano, dá uma diferença grande, assim, sabe? Porque se você jogar R$50 no mês não é nada, mas se você jogar no ano... É muita coisa. Então, já dá uma diferença razoável, que você pode fazer outra coisa. Significativa. E daí você coloca 50 aqui, 50 ali, adequa uma outra despesa. Quando você vê, você enxuga do teu orçamento R$400. É verdade. Né? Então, nós não estamos falando de tirarmos o nosso padrão de vida, não é isso. Né? Eu continuo com o meu celular, com uma banda larga melhor, com uma minutagem melhor, eu continuo com a minha TV a cabo, né? Só que eu fui lá e fiz uma renegociação, fui lá e fiz uma revisão nesse processo. Então, dentro do próprio orçamento está ali uma diferença. Então, por isso que eu não entendo esse momento como sendo um momento de, poxa, crise, vamos ficar aqui. Nós estamos aqui trabalhando junto, conversando, fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é importante. Há expectativas boas para quem investe e seja próspero no momento? Sempre vai ter expectativas, Cláudia, e positivas. A pessoa que ela dá o passo voltado para o investimento ou para a formação do patrimônio dela, a primeira mudança que ela tem que ter é na cabeça dela. Quando ela faz essa mudança, no modo, isso que a gente está conversando agora, ela vai perceber que o modo dele conduzir a vida dele vai ser melhor. E a educação financeira, ela passa por isso, tá? Quando você olha assim, o consórcio é um produto, é um instrumento para ele chegar onde ele quer. Mas não é aquele objetivo. O objetivo tem que estar na cabeça dele. Ele tem que falar, poxa, o que eu quero, né, daqui a um período X de tempo, e o que eu vou fazer hoje para ter isso nesse tempo que eu desejo. Tá? Se você não fizer nada hoje, fizer daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses, você vai ter que empurrar um pouquinho para frente a data de realização do teu projeto. Mas a mudança positiva sempre vai acontecer na cabeça da pessoa. Exatamente. No comportamento da pessoa. Ali, né? Ali ele vai começar. E vou te falar, ele vai começar até a dar mais valor e pegar coisas de mais qualidade. Tá? Nós não vamos começar mais a aceitar coisas que não tenham qualidade.
Por exemplo, você vai tomar sua cerveja, você não vai tomar uma cerveja que não tenha qualidade. Você vai comer um sanduíche, você não vai comer você vai dar mais valor para aquilo. Por quê? Porque aquele dinheiro teu você reorganizou no teu processo e você sabe que se você gastar à toa isso, que é algo que não tem qualidade, vai faltar para o teu projeto. É meio utópico, mas esse é o caminho, sabe? Quando você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vê que essa é a visão das pessoas. Então, acho que esse momento vai servir para a gente pensar dessa forma. É verdade. Você sabe o que você está falando? Eu, quando eu vou no mercado, eu não compro nada de qualidade inferior. Exatamente. Porque eu acho que eu mereço. Exatamente. A gente tem que analisar isso, tem que botar pressão também, porque tem produtos que a pessoa, que criou-se um costume também no país, do que é bom é caro. Eu acho que isso está errado. É verdade. Né? Então, hoje você começa a ver, hoje você vai no supermercado e você vê coisas diferentes, né? Você vê leve 3, pague 2, coisas que não acontecia no Brasil. É verdade. E coisas hoje coisas que custavam R$25, hoje está R$8,90, né? Então, e por que custava R$25? Porque a população pagava porque achava que era bom, tinha que pagar caro, né? Então não é isso. Então, todo mundo está vendo. Então esse momento acho que serve para isso. É verdade. Quais são os caminhos mais rentáveis para quem se organizou nas contas e agora está perdido quanto ao direcionamento no mercado? O caminho mais rentável é você parar e analisar aquilo que você quer. É o primeiro passo, tá? A gente não pode falar em investimento, a gente não pode falar em patrimônio sem você saber o que você gasta, sem você saber o que você está fazendo, tá? Planejamento. Planejamento. Porque, veja, não adianta nada falar assim, poxa, eu quero ter R$1 milhão. Tá, mas o que eu estou fazendo para que eu chegue nisso? Eu estou devedor no banco, eu estou com uma despesa maior aqui, eu saio no final de semana e gasto um pouco a mais, né? Então, veja, o primeiro passo para você ter sucesso é você parar e organizar. E organizar, né? Como que você organiza? A nossa mente, ela varia muito, ela foge muito do nosso controle. Nós estamos conversando aqui, de repente eu estou lembrando de certas coisas que eu vou falar para você e a gente tem que puxar de volta para a gente seguir o raciocínio. Então, qual é a dica? Escreve, tá? Pega lá na cadernetinha, uma planilha. Exatamente. Não tem Excel? Não sabe mexer no Excel? Pega uma folha de papel, escreve lá. Despesa com alimentação, despesa com aluguel, despesa com condomínio, né? Telefone, certo? E vai colocando. E faz isso um planejamento daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses eu vou ter essa despesa, daqui a 6 meses. Aqui eu consigo diminuir um pouco. Né? O meu aluguel eu não consigo, mas talvez... No condomínio eu não consigo, mas talvez eu consiga diminuir um pouquinho no mercado, um pouquinho no cafezinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho... Anderson, coisa pequena, um cafezinho. Não é isso. Não é pequeno. Não é pequeno, mas também não se prive disso. Exatamente. Né? Mas organize. E principalmente, Cláudia, perceba aonde você gasta. Também isso é importante, tá? Tem muita app hoje, baixa um app gratuito. Ele vai lá, você joga as suas despesas ali, ele vai te informando a classificação do que é de alimentação, do que é de despesa de diversão. Então isso você começa a analisar. Poxa, eu estou gastando muito em diversão, eu estou gastando muito em alimentação. E aí a pergunta, aonde que está o meu futuro? Aonde que está meu investimento? Bem legal isso. Né? Aonde que está nessa história toda aquela fatia do meu orçamento que eu vou dar um passo, né? Para eu realizar meu projeto. Então você fala assim, Anderson, qual que é o teu menor valor de parcela? R$300, R$300. Mas eu não consigo chegar no 300 hoje, eu consigo 150. Então sabe o que você faz? Guarde, comece a guardar isso. Vá no banco e guarde 50 por semana, guarde, sabe? Faça essa coisa, faça essa dimensionamento. 400 no mês é muito? É muito. Mas 60 por semana você consegue? Consigo. Opa, já são 240. Então, sabe? Comece por aí. Você vai perceber que daqui a 3, 4 meses, quando você começar a fazer isso, você vai olhar para o teu orçamento e vai falar, poxa, eu consigo assumir uma parcela de R$300 por mês, que vai me dar 85, que lá na frente vai me dar 200 e pouquinho, certo? Opa, eu já mudei o meu cenário. É por aí que passa. Aproveitando, nós trouxemos aqui uma parte do que você vai encontrar no site do Anderson. Vamos dar uma olhadinha? Que legal. Olha lá, é possível simular o seu projeto no próprio site, né, Anderson? Exatamente. Na verdade, esse site eu reformulei, coloquei ele no ar uns 2, 3 meses atrás. E qual que é a ideia? Simples, direto, falar um pouco do meu trabalho, um pouco da empresa onde eu atuo, que ela é referência no segmento, né? E dar a oportunidade das pessoas de nós nos comunicarmos, né? Então ali... Você coloca seu nome, seu e-mail, telefone. E ali eu separei quais são as possibilidades de uso do meu produto
dentro do projeto que a pessoa pode simular. É claro, se a pessoa tiver uma outra ideia, ela pode colocar alguma coisa e ter um campinho de observação embaixo que ela vai me explicar o que ela deseja, né? Então ela pode comprar um imóvel residencial ou comercial, pode ser novo ou usado, ela pode querer construir ou reformar, ela pode querer comprar um terreno, planejar a aposentadoria, isso que nós estamos falando aqui, né? Investir, multiplicar o patrimônio, gerar renda, né? Ou quitar um financiamento. Hoje, Cláudia, muitas pessoas nos procuram para quitar financiamento e para planejamento de futuro. Tá? Que é o que eu estou fazendo. É o que você está fazendo com a gente. Né? O teu planejamento de futuro passa por ali, né? Uma parte do teu futuro passa por ali. Né? Então, os dois maiores itens hoje são investimento e quitação de financiamento. E depois disso, ele escolhe o objetivo dele e ali ele vai ter os valores de parcela, os valores de crédito que ele pensa em investir ou em dispor para aquele projeto dele. Quando ele clica em enviar, isso vem direto no meu celular. Você vê que ali tem parcelas de R$350. Tem R$350. Né? Tem às vezes até um pouquinho mais baixo tem. Né? Tem também, né? Eu coloquei 350 para as pessoas terem uma ideia inicial do start do processo. E quando a pessoa clica em enviar, vem para mim direto. Vem no meu celular, vem a simulação da pessoa. Nós temos uma outra foto que a gente pode fazer ali ao assinar o contrato ali, né? Ah, legal. O uso do crédito e a característica do produto, né? Então, o uso do crédito é praticamente a mesma coisa que a pessoa simula daquela tela anterior, né? Comprar um imóvel, comprar um terreno, planejar, investir, quitar, né? E o produto é característica do produto que eu acho que são as características mais interessantes, que é um produto sem adesão, sem entrada ou intermediários, ou seja, quando a pessoa entra no consórcio, ele vai pagar somente o valor da parcela, né? Não existe fundo de reserva, esse é um termo técnico que é importante a gente falar. O fundo de reserva vem para cobrir inadimplência e cobrir atrasos e ações judiciais. Ah, legal, isso eu ia te perguntar daqui a pouco. Exatamente. Então o que acontece? Essa era uma taxa, uma sobretaxa que existia nos consórcios mais antigos, principalmente nos consórcios de carro. Por quê? Porque a inadimplência era muito alta. Então existia um percentual que as pessoas pagavam para cobrir essa inadimplência. Não é certo, né? Não é certo você cobrar de uma pessoa que paga em dia o atraso da outra. Exatamente. Então a Demilar não faz isso, nós administramos de forma pontual e também o nosso segmento, ele é um pouco diferente. Por quê? Nós estamos falando de projetos de vida, projetos da casa da pessoa, da empresa da pessoa, projeto do futuro da pessoa, da quitação de financiamento. Então a inadimplência é muito baixa. Então porque a pessoa está comprando a casa dela. Está comprando a casa, não vai querer brincar com uma coisa tão séria. Com isso. Exatamente. Essa crise moral que o país enfrenta faz com que os juros do consórcio aumentem ou não? Não. Pelo contrário, os juros do consórcio, na verdade não existe os juros, né? Existe a taxa de administração, né? A taxa de administração hoje, quando você pega o valor que você pega, que você contrata, o valor que você paga, ela vai, se você dividir pelo tempo, pelo prazo do teu grupo, as pessoas vão perceber que ela é na faixa de 0,10%, 0,11%, 0,12% ao mês. É muito pouco, porque o ano vai dar 1,2%, 1,5%. Um financiamento no mês dá isso. Tá. Então, o que você paga no consórcio, né, ele é um mês de financiamento. Tá? Então, não existe essa inversão, como acontece, por exemplo, no mercado financeiro. Né? Temos um momento de crise, um momento que temos que conter a inflação, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros. Né? Para quê? Para que não tenha consumo. No consórcio não existe isso, existe a taxa proporcional ao mês, que vai ficar na faixa de... Desde que eu estou ali na Demilar há mais de 11 anos, os percentuais de taxa não mudam. Mais ou menos. Tem alguma média de tempo para a pessoa ser contemplada ou vai na sorte? Não existe uma média de tempo. Né? Claro, eu posso falar dos meus clientes. Né? Quando a gente pontua dessa forma, a gente comete algumas injustiças ou alguns exageros. Na verdade, o que acontece, tudo vai na programação, tá, Cláudia? E aí, uma venda consultiva, ela é importante. Eu tenho que vender alguma coisa para a pessoa de acordo com o perfil que ela deseja. Se você tem uma certa urgência, tá? Se você tem uma certa necessidade, não adianta eu colocar você numa opção de crédito onde não possa te dar essa condição. Ontem à noite um cliente me perguntou, falou assim, poxa, eu gostaria de algo em torno de 5 anos de realização. Eu propus para ele um grupo, 5 anos são um grupo em andamento, 5 anos são 60 meses, e propus para ele um grupo de 110 meses. Ou seja,
eu não tenho como prometer isso para ele, mas se ele tem um cenário de 5 anos, um grupo de 9 anos, ele está com 60% dentro do prazo dele. Então, isso é importante. Anderson, eu quero fazer um projeto de investimento que eu quero retirar meu dinheiro lá na frente. Não tenho necessidade nenhuma agora. Vou te colocar num grupo um pouco mais novo, porque você vai fazer o tempo trabalhar a teu favor. E aí você vai ter mais, o dinheiro vai valorizar muito mais. E aí o teu retorno vai ser maior lá na frente, né? Então, isso é importante a gente analisar, né, para que as pessoas tenham a noção do que elas desejam. Agora, também é importante, claro, voltando ao no início do bate-papo, as pessoas identificarem o que é pressa para elas, o que é urgência e quais são as alternativas que ela tem. Eu tenho urgência em ter alguma coisa, mas quais as alternativas que te apresentam no momento? O financiamento é uma boa alternativa? Não, Anderson, não é, porque eu não consigo fazer, né? Comprar à vista não é. Você deseja esse imóvel. Qual que é a alternativa? É o consórcio. Né? Então, eu acho que são vários fatores. Mas eu não tenho, se fosse para responder diretamente para você, dá para cravar alguma coisa? Não dá. Mas dá para potencializar as chances da pessoa. Isso dá. Anderson, se eu atrasar minhas parcelas? Se você atrasar as parcelas, isso é importantíssimo falar, né? Não existe apontamento nenhum no nome da pessoa, tá? Serasa? Não existe. Então, antes da contemplação, Cláudia, isso é um investimento teu, tá certo? É um projeto teu, então você está pagando, certo? E se você atrasar a parcela, naquele mês você não concorre, tá? Essa é a penalização, né? Não concorreu naquele mês. Vence dia 15, por exemplo, você pagou dia 17. Você não está inadimplente, mas você não concorre. Não concorre. Tá? Não tem apontamento, não tem juros, o valor da parcela vai ser o mesmo, não vai ter multa, né? Só que você não vai concorrer. Se você deixar 2, 3, 4 parcelas em aberto, você naquele período, você também ficou sem concorrer e você deseja voltar a pagar. O que você faz? Entra em contato comigo, a gente soma todos esses valores de parcela que você deixou em aberto. Você não precisa pagar as 4 de uma vez só, tá? A gente dilui no restante do prazo. Que legal. Né? Então a tua parcela vai ficar um pouquinho mais alta, mas a pessoa pagando uma, ela já volta a concorrer novamente. Eu posso vender meu consórcio? Pode. Você pode passar para um terceiro, né? Quando você repassa para um terceiro, digamos que eu tenho um consórcio não contemplado, estou lá pagando ainda, vou passar para você, vou sair da minha dívida para você, provavelmente você vai querer um valor menor do que eu paguei, tá certo? Por quê? Porque eu não está contemplado ainda, né? Eu não tenho, né? Eu só estou no processo de pagamento, né? E aí você vai querer, Anderson, você pagou 10, eu vou te pagar 7, tá? Vamos pontuar dessa forma. Agora, se eu tiver um crédito já contemplado, né? Por exemplo, paguei lá 10 mil reais e tenho um crédito de 100 mil, né? Eu consigo colocar para uma pessoa, de uma forma legal, que eu digo legal baseado em lei, né, aprovado, isso de uma forma feito o contrato, transferência de cessão de crédito, reconhecido em cartório por verdadeiro, registrado, certinho, você consegue ter um ganho nessa operação, e um ganho substancial. Aí você pergunta para mim assim, Anderson, por que essa pessoa que vai comprar, ela paga mais para mim, né? Porque se ela for no mercado financeiro, principalmente no financiamento, digamos que 100 mil vai custar para ela 250. No consórcio, 100 mil vai custar 125. Se ela pagar 10 mil, 15 mil a mais para mim, como ganho, vai custar 140. É melhor ela pagar 140 do que pagar 250. Claro, com certeza. Tá? Então, é essa análise que as pessoas fazem. Então, sempre é interessante, Cláudia, quando você pensar em colocar o teu crédito no mercado, certo? Você procurar um profissional, isso é importantíssimo, tá? Muitas pessoas querem fazer por procuração, não é isso, não é dessa forma, porque a gente tem que saber de onde que vem o dinheiro, de onde que vai o dinheiro, tá? Isso é bem importante deixar claro. Tem que ter contrato, tem que ir na administradora saber se esse crédito existe. Então tome um pouco de cuidado, porque as pessoas, elas às vezes se iludem com a facilidade, e não é bem assim. Com certeza, né? Então tem que procurar mais. Dá para ter um retorno positivo? Dá. É um dos retornos, é um dos temas de investimento que a gente trabalha. Qual que é o teu site? Meu site? lemesdebrito.com.br. lemesdebrito.com.br. Teu telefone?
O telefone é o 41 99119 4946. Facinho, né? Facinho. Anderson, super obrigada mais uma vez por todos os seus esclarecimentos, cada vez esclarecendo mais os consórcios da Demilar. Você aí de casa não deixe de fazer seu negócio, eu já fiz o meu. Qualquer coisa procure o Anderson no telefone 99119 4946. Ou através do site também. Ou através do site lemesdebrito.com.br, está ali na tela. Para você. Anderson, super obrigado. Obrigado, Cláudia. Espero você o mês que vem aqui. Com certeza. Com o meu presente de aniversário. É verdade, tudo Está cobrando no ar. Vai ficar registrado. Fica aí com a gente que a gente volta já. Olá, amigo da TV Transamérica. Convido a você para toda segunda-feira às 19h30 assistir o programa Verdade e Expressão, um programa que fala sobre a política nacional, estadual e da sua cidade, com todos os bastidores. E também um programa que trata de questões de cultura e entretenimento. Tem o seu reprise também toda sexta-feira às 8 horas. Celebre seu amor com Ipanema. Surpreenda quem você ama com as novidades e os preços imperdíveis que você só encontra nas óticas Ipanema. Óculos solar Vogue a partir de 5 vezes de R$ 44,90. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo. -1, -2, -3. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar, consórcio de investimento imobiliário, é nesse momento um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar, consórcio de investimento imobiliário. O tempo não para, mas passa. Olá, minha gente. Olha, de segunda a sexta aqui na TV Transamérica tem o programa Bate-Papo. Entrevista, informação e muita descontração. E a sua participação, claro, sempre muito importante. Anote, segunda a sexta aqui na Transamérica, programa Bate-Papo, com apoio de Acesso Saúde. E nós estamos de volta. Vocês já acessaram o nosso portal hoje? Ainda não? Então acessem acontececuritiba.com.br, que acontece lá tudo que rola de bacana na cidade. Acessem lá, vocês vão ver quantas matérias legais tem. Outra coisa que está acontecendo de bacana aqui na nossa cidade é a doação de agasalhos. Ela pode ser feita na Óticas Ipanema Curitiba, Rua Voluntários da Pátria, 262 Centro. Doe para quem não tem. Continuando o programa, você já ouviu falar de um lugar onde você é desafiado a cumprir uma tarefa em 60 minutos? Gente, que trash! Pois é adrenalina pura. Para conversar comigo sobre esse desafio, eu trouxe aqui o Cristiano Queiroz, proprietário da Puzzle Room Escape Game. Acertei? Certíssimo. Ai, que legal! Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo. Me diga uma coisa, o que é esse lugar? Bom, então a ideia, na verdade, essa história toda nasce mais ou menos em 2007, na Ásia. Onde os jogos de videogame foram transformados, foram trazidos para a realidade. Então são salas de jogos, né, com cenários reais, onde o time tem o desafio de conseguir resolver diversas etapas e escapar em uma hora de jogo. Qual que é o principal objetivo? O principal objetivo das salas que a gente tem aqui, a marca, nós hoje temos dois games designers dentro da marca, então um brasileiro e uma tcheca, Rodrigo Matrone e a Suzana. Esses dois fazem todo o desenho, o roteiro dos jogos. Uma das salas que nós temos é a CSI Operação Rússia. A história dela é de um russo que morou na cidade na década de 70 e ele desaparece.
E o objetivo do time é retornar ao escritório dele, encontrar exatamente como ele deixou e em 1 hora de jogo descobrir quem é o responsável pelo desaparecimento dele. A outra sala que nós inauguramos aí nessa semana é uma sala que o tema é bem bacana. A sala vai se chamar Lava Jato. Ai, que legal! Um tema bem atual, né? Para a cidade ainda, onde tudo está acontecendo. Então o desafio desse jogo é o time ter 6 jogadores, entrar numa empresa, numa empreiteira, né? Num departamento de obras estruturadas, e em 1 hora de jogo descobrir onde estão os furos das licitações e achar o dinheiro, a propina, né, em espécie dentro do jogo. Que legal. Vamos assistir esse CSI que você falou? Vamos lá dar uma olhadinha, o pessoal tem um gostinho aí. Que legal! De onde surgiu a ideia de colocar as pessoas para jogar assim, um negócio com tanta adrenalina? Então, a modalidade nasce na Ásia, né? Depois cresce rapidamente na Europa, avançou de forma muito rápida aqui no Brasil também. Hoje já são várias marcas, mais de 40 salas espalhadas pelo Brasil inteiro. Curitiba também a cena está começando a acontecer, já estamos indo para o 9º mês de operação. Nossa. Então está cada dia mais as pessoas conhecendo, já estão começando a formar times, né? Então, e quantos participantes pode ir por time? Então as salas elas acomodam de 2 a 8 jogadores, né? Então a CSI, a Operação Russa, de 2 a 8 e a Lava Jato será de 2 a 6. Essa estrutura vem de fora? Todo o cenário é projetado aqui, né? Então nós construímos todo o cenário aqui. Agora a parte do jogo, a linha de jogo, algumas etapas, algumas tecnologias vêm de fora, vêm de Praga, que é onde é a nossa matriz. Nossa! Lidar com o tempo deve ser o menor dos problemas, né? É o menor dos problemas. O mais desafiador é você lidar quando as pessoas não conseguem cumprir as tarefas, né? E acabam não tendo sucesso no jogo. Então você lidar com isso às vezes é um pouco difícil. Qual que é o maior diferencial de um jogo desse porte, assim? Eu acho que hoje é tirar as pessoas, né, um pouco do virtual e colocar no real. A gente percebe que às vezes é muito engraçado, chegam pessoas para jogar, às vezes elas não se conheciam na vida real. Elas são amigos virtuais, se conhecem em redes sociais, marcam o jogo online e acabam indo se conhecendo no próprio espaço. Então, acho que isso, essa interação, acho que hoje em dia falta muito, né? É verdade. Você se encontrar com as pessoas e ter um desafio, ter um jogo, né? Antigamente as pessoas se reuniam para jogar xadrez, para jogar dominó, para fazer uma partida, né? Os jogos clássicos aí que a gente teve. E isso se perdeu, né? As pessoas hoje perderam esse encontro sem você ter uma rotina de ter que ir no restaurante, de fazer outras atividades. E o escape game, eu acho que Curitiba cabe muito bem, né? A gente tem aí sempre tempo nublado, chuvoso, frio. É verdade. Então, entretenimento indoor, eu acho que estava bem carente. E esse da Lava Jato? Esse Lava Jato, o jogo foi bem desafiador para escrever, né? A gente não queria muito envolver partidas. Que criaram? Foi um jogo criado do zero, né? É um jogo exclusivo da marca. Então é um jogo que foi bem desafiador escrever. A gente encontra com o Moro no final, Rodrigo e a Suzana sofrendo um pouco para desenhar toda a linha de jogo, porque a gente não queria envolver partido, não queria dar nome aos bois, né? Então ficou uma coisa bem desafiadora, assim. Enfim, demoraram uns meses para a gente conseguir escrever, então foi terminado, foi desenhado toda a linha de jogo, agora essa semana nós inauguramos finalmente essa. Que legal, você testa os jogos? Sim, os jogos geralmente nós fazemos pelo menos umas 10 a 15 rodadas de teste, para garantir que todos os dispositivos estejam
funcionando, que o jogo esteja numa linha, né, calibrada no nível de dificuldade para sair. O sucesso, para você ter uma ideia, o nível de dificuldade da sala da CSI Operação Rússia é no nível de dificuldade 2 e hoje nós temos apenas 30% de saída da sala. Então 70% não consegue escapar da sala. Aí não entra pro nosso hall da fama. Ai, deve dar um desespero não conseguir sair. Todos os times que conseguem escapar entram pro nosso paredão, pro nosso hall da fama. E os times que não escapam, infelizmente, não entram pro hall da fama. Deve ser divertido descobrir possibilidades todos os dias, né? Exatamente. É uma modalidade que, assim, todo dia é uma coisa diferente, né? Os grupos são muito diferentes, então a gente atende criança a partir de 8 a 12 anos acompanhados de adultos, a partir de 12, 13 anos eles já jogam sozinhos. As empresas hoje têm procurado muito, o mundo corporativo está frequentando demais os escape games para fazer uma seleção de pessoal, até uma integração de equipes. Que legal. Então, hoje é uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo, que é um braço que a gente tem atendido bastante. Você falou o objetivo do primeiro jogo. E da Lava Jato, qual que é o objetivo? A Lava Jato vai ser descobrir onde estão os furos nas licitações, né? Então vão ter algumas licitações, algum material que os investigadores, no caso, vão ter que analisar e vão ter que descobrir onde está o furo, onde que vai essa propina, para onde está indo esse dinheiro e onde está o dinheiro em espécie. Na verdade, a ideia desse jogo, da linha desse jogo, é de que os jogadores sejam agentes, né, durante 1 hora. Eles vão receber um mandato de um juiz e aí eles serão agentes federais durante 1 hora. Receberão seus respectivos coletes, terão que entrar na sala e executar essa operação em 1 hora de jogo. O que vocês mais prezaram na hora de montar essa sala? A gente sempre procura, são cenários diferentes, né? Quando a gente vai para um cenário clássico dos anos 70, onde acontece a história da CSI, são os detalhes de mobília, então escrivaninha antiga, telefone antigo, máquina de escrever, né? As peças que nós trouxemos da Rússia, que são chapéu, cap de época e tal, então tudo isso para dar um brilho no cenário, né? A Lava Jato já é um cenário mais contemporâneo, então a gente vai ter dentro dessa linha de jogo, vai ter computador, vai ter sistema, vai ter celular, então ele é um jogo mais atual. Então um cenário, na verdade, que a gente também tem um cuidado com as peças que compõem. Então, como é uma empresa de engenharia, tem que ter o chapéu do engenheiro, tem que ter a régua, né? Tem que ter algumas peças, alguns elementos fundamentais dentro de um cenário normal. E qual que é o valor do investimento? Da sala, as salas elas chegam a custar em torno de 50, 60 mil reais para montar um cenário com a linha de jogo e toda a estrutura, né? E pra gente jogar, quanto que é? O valor é R$ 76 por pessoa, por jogador, né? E aí tem os pacotes por grupos e alguns promocionais que nós sempre fazemos. Vamos convidar a galera para passar o endereço? Então, convidadíssimos, estamos na Visconde de Nácar, número 743, bem no centro, Augusto Strelf, Princesa Isabel, fácil acesso, passam mais de 20 ônibus na região e qualquer local fácil de chegar. Nós atendemos de segunda a segunda, os horários sempre agendados, tá? Então, como? Os horários Mas agendados. Agenda como? Agenda pelo site. Que é? www.posaroom.com.br. Aí seleciona a unidade Curitiba, lá vai abrir o agendamento, tem todas as histórias, o agendamento .com.br. Tá. E aí lá você consegue selecionar seu horário, sua data, fecha com os amigos, né? A gente percebe que a maior dificuldade é juntar os grupos para deixar todo mundo encaixar no mesmo horário. Mas a partir de 2 pessoas já pode ir, né? Pode, a partir de 2 jogadores, né? Fica um pouco mais desafiador, mas dá para fazer a sala sim. Imagino, né? Beleza? Super obrigada por você ter vindo. Obrigado, adorei a novidade, bem legal mesmo. Esse da Lava Jato deve ser bem legal. Desafiado a participar. Que pensou, gente? Eu lá, com certeza vou ficar preso na primeira sala. Não, vai não, a gente ajuda. Gente, super obrigada. Adorei ter você que volta mais vezes. Que bom, obrigado. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos com o Juca na Boca Maldita com o deputado estadual Neile Prevô. Fica aí. Celebre seu amor com Ipanema. Surpreenda quem você ama com as novidades e os preços imperdíveis que você só encontra nas óticas Ipanema. Óculos solar Vogue a partir de 5 vezes de R$ 44,90. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo.
Menos 1, menos 2, menos 3. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário é, nesse momento, um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O tempo não para, mas passa. Olá, estamos de volta com o quadro Com Juca na Boca Maldita. E hoje tendo a honra de receber o deputado estadual Ney Leprevaux. É com você, Juque. Obrigado, Cláudia. Estamos aí então com o deputado Ney Leprevaux, que é renomado, batalhador, bateu de frente com o Greca na campanha para a prefeitura. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Juque, é um prazer estar aqui. Cláudia, todos os amigos do Acontece Curitiba, uma alegria estar aqui. Ney, você, eu me recordo, foi considerado na época, quando você está no 5º mandato, mais ou menos, né? Vereador e deputado. Você foi considerado o mais jovem vereador, depois o mais jovem secretário? Como é que Eu fui o vereador mais jovem de Curitiba, quando eu tinha 22 anos de idade. E aos 25 anos de idade fui chamado pelo então governador Jaime Lerner para ser secretário de Esporte e Turismo do Paraná, também o mais jovem do Brasil na época, um momento maravilhoso. Foi em que histórico, né? Foi histórico porque nós conseguimos expandir aqueles centros de excelência, realizamos um trabalho forte no basquete com a Hortência, no vôlei com o Bernardinho, fizemos o Piá Bom de Bola, que foi um grande programa social, educacional e esportivo do Paraná. Na área do turismo, conseguimos trazer para Curitiba o Congresso ABAV 99, que reuniu mais de 18 mil pessoas de mais de 60 países. Foi um momento muito positivo para o Paraná. Muito bom. Ney, nós vamos ter que falar, não tem como fugir, da atual situação econômica. Claro. Dizem até, o outro estava vendo um comentário, diz que a democracia está na UTI. Como é que você está enxergando hoje o atual momento político, Ney? Eu acredito na democracia, mas eu entendo que nós necessitamos de uma mudança no modelo político do Brasil. Quando eu falava ao longo da campanha de prefeito da nova política, eu não me referia apenas a novos atores políticos, a novas figuras participando da política. Existem pessoas experientes que têm uma mentalidade nova também, mas nós necessitamos de um novo jeito de fazer política no Brasil. Por exemplo, quando eu defendia na campanha eleitoral a redução dos cargos comissionados e a valorização dos servidores de carreira do município, eu estava propondo uma nova política, que eu vejo que hoje não acontece. A atual gestão já nomeou mais de 500 cargos em comissão. São cargos para pessoas que não têm que ter necessariamente formação, não tem que ter nenhum preparo técnico, embora muitos tenham. Diversos desses cargos são de indicações políticas, de partidários. Quer dizer, não é qualificação, né? Então, o critério não é qualificação, é apadrinhamento. Diminuir cargos em comissão e pegar parte desses recursos e gastar na saúde pública, por exemplo, isso é nova política. E só para concluir o raciocínio, e nova política no cenário nacional é mudar o sistema, é mudar a maneira de escolhermos os deputados federais e senadores. Eu, por exemplo, defendo o voto distrital misto, que aproxima muito mais o deputado federal, o deputado estadual do eleitor e que torna as eleições mais baratas. Perfeito. Você parece-me também que foi pioneiro, depois que o governo federal entrou com esse negócio de ficha limpa, né, Ney? Não, teve um juiz de um outro estado que começou uma movimentação para fazer aquela lei da ficha limpa nacional, que tornou-se famosa. Mas nós nos adiantamos aqui na Assembleia, gostamos da ideia dele e fizemos um projeto de lei. Convidei mais 2 colegas, redigi o texto. Quem me ajudou também foi o deputado de Guarapuava, que hoje é prefeito, César Silvestre. Fomos nós 2 os autores intelectuais, pegamos a assinatura de mais 2 outros parlamentares, protocolamos uma lei da ficha limpa estadual que veda condenados por um colegiado de juízes por crimes de corrupção de ocuparem cargos públicos no estado do Paraná.
O brasileiro está meio perdido aí com toda essa situação, porque a cada 24 horas ou menos tem uma novidade. Como que você vê hoje a postura? Não tem um perigo aí também de uma convulsão social? Eu acho preocupante a polarização que ocorre hoje no Brasil. Como o PT e uma parte da esquerda mais radical que estava ligada ao PT cometeram uma série de abusos no governo, isso levou muitas pessoas de centro, muitas pessoas moderadas, a optarem também, mesmo que inconscientemente, por uma radicalização de direita. Então eu vejo hoje o Brasil, até certo ponto, dividido entre opções que não são necessariamente as mais democráticas, e vejo as pessoas discutindo política como se estivessem discutindo um Fla-Flu ou um Atletiba. E não é isso. A política ela requer uma discussão muito mais profunda, muito mais séria e baseada principalmente no sentimento de que o diálogo possa estar sempre evoluindo para que se busque o bem-estar geral das pessoas, né? Então eu vejo como preocupante a polarização que existe, mas entendo que a nossa democracia, com todos os seus problemas, ainda está preservada. Você veja que até o momento não houve nenhum rompimento da ordem democrática do país. Perfeito. Mesmo o próprio impeachment da presidente Dilma, ele foi feito dentro de todo o rito estabelecido pelo processo democrático. Perfeito. Ney, você tem uma trajetória política, né? E como você mesmo já citou, é comunicador, jornalista, radialista e tal. Como é que você vê, e você tem uma ligação muito forte com o pensamento, que eu tenho acompanhado as tuas palestras nas universidades e tal. Como é que você vê hoje a participação do jovem? O que ele mergulharia nessa coisa para discutir essa questão? Porque é o futuro, né? Eu vejo que o jovem hoje, ele está um pouco mais atento à política do que estava há 20 anos atrás. Isso, na minha opinião, deve-se muito ao fenômeno das redes sociais, né? Através do Twitter, do Facebook, do YouTube, ele recebe informações sobre política. O problema é que essa informação, que não vem com a chancela de um veículo de comunicação sério, muitas vezes é uma informação deturpada, é uma informação falsa, e faltam mecanismos nas redes sociais de avaliação dessas informações para que as pessoas não recebam de boa fé notícias que são infundadas, que são mentirosas. Então eu costumo prestar muita atenção no que escrevem por aí e vejo gente de boa índole, gente bem intencionada, repetindo exaustivamente nas redes sociais informações que chegaram até elas, que elas pensam que são verídicas, mas que são informações falsas. Eu acho que esse é um problema que vai ter que ser trabalhado dentro das próprias redes sociais. E dentro vamos supor, da área de ensino, você acha que valeria a pena, então, puxar mais? Porque eu me lembro que antigamente tinha até uma matéria a respeito, né? Como é que o jovem pode identificar, né, uma questão se uma informação é correta, né? Eu até faço um parênteses aqui. Eu tenho uma filha, casal de gêmeos, com 16 anos, e eu fui falar, hoje eu não tenho aula por causa da invasão. Ela, pai, invasão não, ocupação. Então me deu uma corrigida. Como é que você vê hoje a informação para o jovem? Como é que nesse caso das escolas, o governo chamava de invasão e os ocupantes, que eram os estudantes, chamavam de ocupação, né? Perfeito. Então, aí, já é uma noção. Já é uma polarização, né? Você já percebe uma polarização. Agora, você falou em ensino. Eu acho que o ensino à distância é uma coisa que não é novidade. A própria Rede Globo, através da Fundação Roberto Marinho, fazia o telecurso segundo grau, né? O que nós precisamos utilizar é televisão, YouTube, enfim, todos os meios digitais, toda a tecnologia, toda a internet para ensinar, para levar cultura, para educar. Porque hoje cada vez as pessoas têm menos tempo para permanecer presencialmente durante 4, 5 horas por dia em uma sala de aula, né? Não que algo vá substituir 100% o ensino presencial, mas nós precisamos ter compreensão de que o mundo evoluído,
um mundo onde há um trânsito caótico, onde demora-se mais para pegar ônibus, onde as pessoas muitas vezes gastam 2 horas por dia da sua vida dentro de um ônibus, ou meia hora por dia, 1 hora por dia dentro de um carro. Nós temos que dar facilidades para que essas pessoas possam aprender de longe. E isso não é sinônimo de aprender sem qualidade. Perfeito. Né? E dentro desse aprendizado pode vir também um trabalho de conscientização em relação ao bom uso e ao bom compartilhamento das mídias sociais. É aí que eu ia perguntar, então, para exatamente isso. Tem que haver uma credibilidade, eu gostaria de voltar num assunto... Mas tem que haver também uma responsabilidade por parte dessas empresas. Perfeito. O proprietário do Facebook, o proprietário do Twitter, são empresas que ganham muito dinheiro. Eles têm que ter também uma equipe deles, eles têm que ter um sistema que permita uma avaliação melhor daquilo que é publicado lá. Você não pode permitir a publicação de pornografia infantil, você não pode permitir a utilização desses instrumentos para insuflar atos terroristas, para vender substâncias proibidas, etc. Aliás, você que tem essa carreira política, nós vamos puxar agora e é a tua área também, porque você é o comunicador, a informação também, né, Ney? Porque o jornalismo hoje, a imprensa, ela está tendo um papel fundamental, mas também tem aquelas informações falsas, onde as pessoas às vezes se intitulam, né, de profissionais para justamente propagar uma informação que não é correta. Não, e é incrível que a própria imprensa, que procurava até alguns anos atrás se colocar numa situação, pelo menos publicamente, de independente, de imparcial, de não partidária, com a polarização que ocorreu no Brasil, foi assumindo lados também. Hoje você tem grandes jornalistas do país se identificando publicamente a favor do PT ou contra o PT, ou a favor do Michel Temer, o que é um pouco de contrassenso, porque o ideal é que o jornalista, assim como um juiz, faça uma análise imparcial das matérias que ele recebe. Mas como nós vivemos em uma democracia, temos que aceitar todo tipo de... Perfeito. Daí, a pergunta que não quer calar, por que não deu para ganhar do Greca? Olha, na verdade eu acredito que nós já acabamos sendo fenômeno na eleição passada quando fomos ao segundo turno. Ninguém esperava que nós chegássemos ao segundo turno, né? As pesquisas do Ibope, 15 dias antes da eleição, me davam em 5º lugar. Então isso nos prejudicou bastante, nós sabíamos que estávamos na disputa, que estávamos no páreo, fomos para o segundo turno, começamos o segundo turno na frente, aí por uma série de motivos acabamos sendo vencidos pelo Greca. Eu diria que os principais motivos foram, em primeiro lugar, a nossa inexperiência em relação às malícias de campanha, né? Os marqueteiros do Greca vieram com uma campanha muito pesada de calúnia, de difamação, inclusive utilizando muito mecanismos que impossibilitavam defesa, como, por exemplo, listas de WhatsApps que eles enviavam, e nós não tínhamos como identificar a fonte dessas matérias que não eram verdadeiras para ingressar com ações e até mesmo para apresentar defesas. Em segundo lugar, nos últimos dias da eleição, o governo do estado, não o governador, até porque naquele momento a pessoa do governador não levaria votos para o Greca, pelo contrário, tiraria votos do Greca. Tanto que ele não apareceu na campanha, surgiu apenas na segunda-feira seguinte à campanha, na foto da festa de comemoração, mas em nenhum momento ele pediu votos para o Greca. Ele ficou na dele, né? Mas colocou a estrutura, colocou os cargos em comissão. As ferramentas. Colocou as ferramentas, o que costumam chamar no meio político da máquina, né? E eu diria que a máquina na última semana de campanha realmente conseguiu nos atropelar, porque nós não tínhamos recursos, não tínhamos estrutura, não tínhamos dinheiro. E quais seriam os caminhos para uma boa evolução administrativa aqui hoje em Curitiba? Eu acho que o prefeito perdeu uma chance. Quando ele entrou, ele estava num noivado com os curitibanos, né? Havia uma paixão
de uma parte dos curitibanos pelo Greca, e eu acho que ele perdeu uma oportunidade preciosa e não sei se terá outra igual ao longo da gestão. Em primeiro lugar, ele já estragou o relacionamento, é como aquele marido que na lua de mel, ele já resolve pular cerca, ele vai para o quarto ao lado do quarto dele do hotel, vê uma moça bonita passar, vai para o quarto ao lado. Na hora em que ele aumenta já no início da gestão a tarifa do ônibus em mais do que o dobro da inflação. Contra a tua campanha mesmo, né? A campanha dele. Contra o que ele mesmo havia prometido, né? E aí aparece numa confraternização com o maior proprietário da empresa de ônibus 2 dias depois de aumentar a passagem, aí ele já é aquele marido que trai a esposa na lua de mel. Não tomou medidas duras que tinham que ser tomadas, fala aí num pacote fiscal, que a oposição chama de pacote de maldades, um pacote que vai aumentar impostos, mas que não reduz cargos em comissões, não reduz o tamanho da máquina da prefeitura. Nós temos que diminuir o tamanho da máquina pública. Né? Precisamos de menos secretarias municipais, menos cargos em comissão, menos mordomias para os agentes públicos municipais. Ou ele corta na própria carne ou não vai conseguir administrar. Você vê aí a situação das UPAs de Curitiba, que estão em estado caótico, as unidades de saúde. A área da saúde. E as medidas duras que ele teria que ter tomado eram no início. Perfeito. Não as tomou, fez essa traição, digamos assim, ao seu eleitor, que não queria o aumento da tarifa e hoje está penando. Tomara que melhore. Eu não sou profeta do caos, não torço contra a administração do prefeito, porque eu moro aqui, eu crio meu filho aqui em Curitiba, eu amo essa cidade, eu quero ver a cidade bem administrada. Perfeito. Não quero ficar mais 3 anos e meio, né? Perfeito. Já se passaram 6 meses, né? Não quero ficar mais 3 anos e meio sofrendo com uma cidade mal administrada. Mas vejo que o prefeito perdeu excelentes oportunidades já no início. Perfeito. Você falou em Curitiba, o nosso quadro é com o Juque na Boca Maldita, e você é cavaleiro da Boca Maldita. Qual que é o marco ali da Boca Maldita que você, assim, te chama a atenção? Como é que você vê ali o... Eu vejo a Boca Maldita como um espaço muito democrático de diálogo, de cidadania. Os grandes comícios, né? Os comícios das diretas foram na Boca Maldita. As manifestações em apoio à Lava Jato, à Polícia Federal, ao Sérgio Moro, aos procuradores da República, foram na Boca Maldita. E no seu dia a dia, a Boca Maldita é o local onde você encontra curitibanos das mais variadas correntes de pensamento e tem a oportunidade de exercitar com eles o diálogo democrático, tolerante e franco pela paz. Porque na medida em que as pessoas conversam, mesmo pensando de forma diferente, elas estão exercitando algo que ajuda a solidificar a paz dentro da sociedade. Ney, e qual é o teu foco político, né? Agora vamos, o ano que vem, ter eleições, né? E para onde que você está caminhando? Ano que vem temos eleições, eu tenho algumas sondagens do meu partido, alguns... Você está no PSD. PSD. O Partido Social Democrático, alguns dentro do partido têm me estimulado a ser candidato ao Senado, outros a deputado federal. Eu ainda estou pensando, não vou tomar nenhuma decisão antes de conhecer a nova lei eleitoral. Estão mexendo muito com a lei eleitoral lá em Brasília. Sabe-se que vem mudanças, mas não se sabe quais mudanças virão. Perfeito. Então é muito complicado hoje você tomar uma decisão, olha, sou candidato a isso ou aquilo, sem você saber quais serão as regras do jogo. Estou aguardando a definição da nova lei eleitoral. E voltando ao nosso clima de efervescência política, como é que você vê o futuro do país? Como é que se enxerga? Eu sou otimista, eu acredito que o Brasil vai superar tudo isso, acredito que nós vamos ter uma boa renovação nas próximas eleições, acredito que o povo brasileiro vai desenvolver uma consciência política mais crítica, vai votar melhor para presidente da República, tenho expectativas de que o trabalho do ministro Meirelles obtenha êxito e de que a economia volte a crescer, de que o desemprego caia. Nós não podemos mais suportar esse índice de 14 milhões de desempregados no país, isso é gravíssimo, mas eu acredito que o Brasil aos poucos vai melhorar. Temos que ter fé, ter esperança, ter coragem, fazer a nossa parte, trabalhar
quando chegar o período de eleições, votar de forma consciente, porque o nosso país tem tudo para ser um grande país. Ney, nós aqui do programa, do quadro Com o Juque na Boca Maldita, dentro do programa da nossa querida Cláudia Cosella, que acontece em Curitiba, agradecemos a sua presença, sei o quanto é difícil o seu deslocamento, né? E agradecemos muito. E o espaço fica aberto quando fica assim, à tua disposição.